Queridos, eu quero partilhar uma palavra com você, algo que o Senhor tem falado no meu coração. Algumas semanas atrás eu estive ministrando uma palavra falando ali do natural que move o sobrenatural de Deus, né? E o posicionamento, as atitudes que eu preciso ter, não por causa de Deus, mas muitas vezes por causa de mim mesmo, de demonstrar para mim e também no coração do Senhor que eu realmente confio e dar passos nesse sentido. E eu terminei falando sobre algo, contando uma história daquele homem que Deus deu uma direção para ele de ele empurrar a montanha. E por 5 anos ele levantava todas as manhãs e empurrava essa montanha, e a montanha não se moveu. Depois de 5 anos o Senhor veio até ele e disse assim: servo bom e fiel. Mas ele diz assim: Senhor, eu não consegui mover a montanha. Eu disse assim: não era isso que eu esperava de você. O que eu esperava de você é que você se tornasse forte e fosse preparado para aquilo que eu tenho para realizar através da tua vida. Por isso você precisava ser treinado empurrando essa montanha. O tema da minha mensagem hoje, o texto que nós vamos ler está lá em Isaías, é bênção ou maldição? Quem saberá? Porque há uma facilidade em nós, no ser humano, principalmente por causa do dinamismo que nós vivemos na sociedade, do ativismo que nós vivemos, de tudo nós já logo julgamos e definimos se aquilo é bom ou é ruim. E parece que só nós conseguimos olhar a bênção de Deus quando as coisas se manifestam de uma forma boa na minha vida. E eu não consigo muitas vezes olhar as dificuldades, as lutas, as crises, ver como um agir de Deus se movendo a meu favor, para o propósito maior que Ele tem. Eu queria falar um pouquinho disso nessa manhã, a partir do texto de Isaías 55, 6 a 9. Você abre ele lá comigo. Eu não vou terminar tudo que eu tenho para falar hoje, né? No fim, essa pregação que eu comecei tá ficando maior. Mas a partir de Isaías 55, eu queria levar você e a mim a vivermos realmente como nós cantamos antes ali. Uma certeza e uma confiança de um Deus que me conhece e que tem estendido a sua mão sobre a minha vida, independente do momento que eu estou vivendo. Isaías 55, versículo 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Até aqui, irmãos. Há 3 coisas básicas que eu creio que o Senhor fala especificamente nesse texto. A primeira delas, o Senhor já tem ministrado no nosso coração. Pastor Luiz tem falado sobre o relacionamento, de estar na presença do Senhor, de buscar a presença dEle, de estar com Ele. Semana passada, né, ele pregou sobre a questão da presença do Espírito Santo. E isto é fundamental para a vida do cristão, para aquele que quer viver realmente debaixo do propósito que o Senhor tem. O pastor Luiz ainda lembrou isso semana passada. Para que a bênção, a graça do Senhor se manifeste, eu preciso sempre andar buscando estar debaixo do propósito. E esse propósito se manifestará somente na presença do Senhor, não há outro lugar. A segunda coisa que o texto nos fala, Isaías nos fala, é a questão do arrependimento. Para continuar e permanecer debaixo desse propósito. Próxima vez que eu for pregar, eu quero falar um pouquinho sobre isso. De viver uma vida, não com um único arrependimento, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, mas viver uma constante diante daquilo que o Senhor preparou. O que importa não é como eu começo, mas a forma com que eu termino. E este é o grande desafio, e eu quero falar um pouquinho disso, que eu não vou falar sobre isso hoje. E a terceira coisa é viver nessa certeza de confiar plenamente em Deus. Por isso que eu falei na semana
3 semanas atrás, de eu demonstrar para o Senhor com atitudes minhas, que eu realmente sei e confio naquilo que Isaías aqui fala. Quando ele diz assim, que os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos, os meus caminhos são muito mais altos do que os teus caminhos, e eu tenho o melhor para você, e eu tenho algo reservado para você. Eu queria falar um pouquinho disso nessa manhã. E conta-se uma história do folclore oriental, e que diz que um homem, um fazendeiro, certo dia um dos seus melhores cavalos fugiu. E aí o seu vizinho veio para ele e disse assim, que azar. E ele responde assim, bênção ou maldição? Quem saberá? Diz que passado 15 dias, aquele cavalo voltou, trazendo juntamente com ele mais 15 cavalos selvagens, que ele, nas florestas, ele acabou juntando um bando e trouxe junto. E aí o seu vizinho vem para ele e diz assim, que sorte! Ele responde, bênção ou maldição? Quem saberá? Passou alguns dias, algumas semanas, um daqueles cavalos selvagens quebra a perna do filho dele. O seu vizinho diz, que azar? Ele responde, bênção ou maldição? Quem saberá? Naquela semana, alguns assaltantes vieram recrutar jovens para o seu bando. Vocês contam a história na época lá, né, dos orientais, lá do seu passado. Mas o filho dele estava com a perna quebrada. Ele não pôde ser recrutado. Irmãos, a gente poderia continuar essa história. Porque nós rapidamente temos uma mania de julgar o que é bênção e o que é maldição, o que é bom e o que é ruim. E nós não conseguimos viver realmente como nós cantamos aqui, declarando a fé e a certeza que temos em Deus, de que quando lá no Novo Testamento vai ser dito, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, a gente declara isso muito facilmente, mas quando a coisa pega do nosso lado, a gente já logo se levanta contra o diabo está se levantando contra a minha vida, o diabo está vindo contra mim, e agora o meu Deus não está me guardando, não está me protegendo. Eu muitas vezes não consigo perceber que há situações na minha vida onde o Senhor vai permitir eu viver e passar, porque Ele tem algo maior e um propósito maior. Para mim, o maior sinal de confiança e certeza de viver em Deus é quando eu, independente da situação que eu estou vivendo, eu continuo firme crendo que eu tenho um Deus que me guarda, me protege e tem o melhor reservado para mim. Mesmo que esse melhor seja eu ir para a morte. Porque lá no passado, no início da igreja, os cristãos iam para a fogueira, cantando e louvando a Deus. Porque sabiam que estavam debaixo da vontade do Senhor. Hoje nós vivemos uma geração, o pastor Luiz usou essa expressão esses dias, meio mimimi. Que qualquer coisinha está ruim. Qualquer coisinha está difícil. Aí é mais fácil, eu vou procurar um auxílio aqui, um auxílio lá. Acaba crente indo buscando auxílio até com benzimento, com macumbaria. Por quê? Porque ele quer viver uma vida boa. Ele quer viver uma vida tranquila. E quando o Deus dele não consegue suprir esse desejo muitas vezes egoísta, muitas vezes egocêntrico, né, dentro do seu coração, ele já começa a questionar até o poder de Deus e quem é Deus na vida dele. E não é isso que o Senhor nos chama a viver. Eu e você, diz a palavra, que Deus nos deu um tempo para vivermos nessa terra. Mas o que Ele tem para nós não é aqui. O que Ele tem reservado para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para os teus, não é aqui. E aí quando Jesus escandaliza, né, falando para os discípulos assim, ó, quem não deixar pai e mãe, quem não deixar filhos, quem não brigar com filhos por causa do amor a mim, quem não deixar coisas por causa do amor a mim, esse não é digno de mim. Mas pastor, até com família, até com pai, com mãe. Irmãos, a gente hoje minimiza as
aquilo que o Senhor ministra na palavra e fala. E tudo, e aí eu quero falar disso na próxima vez que eu falar, está relacionado à maneira com que eu olho a minha vida, até em relação aos pecados da minha vida. Eu começo a minimizar tudo. Eu começo a deixar tudo assim, aquilo que essa sociedade hoje fala, eu preciso ver o que é bom para mim. E eu me esqueço que eu tenho um Deus que me conhece, sabe de áreas na minha vida que eu serei tratado, e às vezes eu não serei tratado da melhor forma. Porque 99% das vezes eu sou um filho rebelde para Deus. E tem dificuldade em mudança, eu não sei você, mas eu luto constantemente com isso. O grande desafio é termos certeza de quem nós somos em Deus. E a partir daquilo que nós somos em Deus, isso na presença dEle, diante dEle, sendo revelado por Ele quem eu sou, diante dEle, saber que tudo que vier a acontecer na minha vida está sujeito à vontade do meu Deus. Quando a palavra, em Tiago, o Senhor vai dizer que maldição sem causa não prevalece. Nós temos um Deus que nos guarda de qualquer maldição, de qualquer situação que seja lançada contra mim. Mas quantas e quantas vezes o próprio Senhor tem achado, ou tem permitido o diabo achar causa na minha vida, porque por causa daquilo que eu vou vivendo e me deixando levar por aquilo que é bom, e a sociedade diz que é bom, e aí eu acho que isso também é o melhor para mim. Mas isso vai ficar para o terceiro momento, não vai dar bem terminar. Eu queria que você abrisse, nós não vamos ler o texto, eu só quero relembrar um personagem com você. Vai lá em Gênesis 37. Você conhece a história de José? Irmão, se tem um homem na Bíblia que podia reclamar do que viveu, é esse cara. Eu só vou fazer um resumo rápido. Se você quiser ir acompanhando, você vai acompanhando. Eu não vou ler todo o texto porque não dá tempo. Irmãos, a partir do capítulo 37 de Gênesis, se começa a contar a história de José. E ali dos versículos 1 a 3, diz o texto que ele era o queridinho do papai. Ele recebia o melhor, ele era cuidado da melhor forma. E no versículo 4 diz que isso foi gerando no coração dos irmãos ciúme. E aí os irmãos, começaram a ficar enciumados deles, já começaram a não dar tanta bola para ele. Aí a partir do versículo 8, o José começa a sonhar que ia reinar, ia governar sobre os irmãos. E depois ia governar sobre os pais e os irmãos. Os irmãos ficam indignados com ele. Aí lá no versículo 20, quando José vai levar, ver como os seus irmãos estão e vai levar um alimento para eles, os irmãos então decidem matá-lo. Começa a situação de sufoco na vida do homem. Mas aí, nos versículos 21 a 22, o Rúben, o irmão mais velho, diz assim: não vão matar. E colocam ele na cisterna. Lá fica ele preso dentro do poço. No 23, 24, eles lançam num poço. Aí o Rúben não estava próximo quando vêm os mercadores, os irmãos decidem vender o José. E vende o José para os ismaelitas. Aí no capítulo 38 não fala da história de José, pula lá para o 39. Do 1 a 5, José é vendido para o Potifar, mas diz que ele na casa do Potifar ele começa a prosperar. E se torna alguém, até influente e já governando em diversas áreas dentro da casa do Potifar. Dos versículos 7 a 9, de 39, diz que a mulher do Potifar se apaixona por ele. E vai tentar ele, querendo fazer as coisinhas lá com ele. E aí ele foge, diz o texto lá, a mulher o acusa. No versículo 17 a 20 ele é preso. Começa de novo as lutas, as dificuldades na vida do rapaz. Do 21 a 23 diz que o Senhor era com ele e o faz prosperar na prisão, a ponto dele começar a receber até a chave para cuidar dos outros presos, No versículo 40, o José interpreta o sonho lá do copeiro e do padeiro. E aí pede encarecidamente para eles: quando vocês forem estar lá com o faraó, lembra-se de mim. No capítulo 41, os primeiros versículos diz que ele ficou 2 anos preso ainda. Ninguém lembrou dele. Mas no versículo
13, 9 a 13. Aí o copeiro lembra-se do José. José é trazido, interpreta o sonho do faraó, versículos 25 a 28. E no 37 a 44, José se torna o segundo em todo o mundo conhecido na época. O faraó chega para ele e diz assim: a partir de hoje tu governa em tudo, menos na minha casa. O José lá na frente vai reconhecer que tudo que ele pôde viver, tudo que ele pôde passar, tudo que ele experimentou, havia um propósito do Senhor. Deus o ensina a viver situações. Quando a gente vai olhar para a vida do Moisés, é muito parecido. Moisés primeiro é treinado no palácio, aprendendo a lidar com pessoas, governar. Depois é treinado no deserto, mais 40 anos, aprendendo a viver dependência de Deus. E aí com seus 80 anos ele começa a cumprir o propósito dele. Como eu falei no início, a grande dificuldade é, como eu e você temos dificuldade dificuldade, né? Foi redundante. Como nós temos uma crise quando a gente está passando por luta. Às vezes eu gosto muito de missões, né? Nós vamos ter a nossa conferência aqui. Aliás, não é no meu Instagram, é no Instagram da igreja, tá? Que vai ser transmitido aí essa entrevista com o pastor Estevão. Eu ia falar Eduardo, falei, não é Eduardo, é Estevão. Pastor Estevão tem uma vasta experiência, né? Diversos países. Nós vamos estar conversando no sábado à noite, dia 31. E aí no domingo nós temos, tanto na manhã e à noite, temos aqui o nosso culto de missões. Mas às vezes você fica lendo histórias, né, de missionários, e aí assim como eu faço com a Bíblia, eu sempre tento me colocar no lugar da cena. Eu tento me colocar no lugar dessas pessoas. Famílias sendo destruídas, pastores sendo presos, mortos. E aí eu vejo o quanto nós, quando temos uma pequena crise aqui, a gente nem é preso como José, a gente nem é jogado em cisterna como José, a gente nem é levado pelo Senhor para passar 40 anos no deserto. A gente entra em crise com Deus. Pastor, eu nunca estou em crise com Deus, mas paralelamente eu começo a ter crise com a igreja, você já viu isso? Aí eu vou desanimando, eu não tenho vontade de louvar a Deus, eu não tenho vontade de ir para a igreja. Parece que eu só consigo estar bem com Deus quando a situação na minha vida está boa. E quando ela não está boa, aí estou eu em crise. Achando que Deus não me ouve, não responde às minhas orações. E aí a pergunta, né, como o salmista faz: quem é você? Quem é você para se colocar ou se achar que tem direito a alguma coisa? Isaías também fala disso diante do Senhor. Nós, irmãos, quando nós cantamos e declaramos aqui que nós confiamos, isto precisa ser uma verdade. E entender que a minha vida e a tua vida não é feita de momentos com Deus. Nós temos uma história com Deus. E é nessa história que eu preciso ser moldado, preparado, treinado para viver o propósito que Deus tem. Porque não há outra forma, não há outro jeito. Deus não dá suas pérolas aos porcos. Tem crente querendo pérolas de Deus, mas não se sujeita a ir para o lamaçal. Entenda o que eu vou falar? Porque há um tratamento a ser feito. Porque quando eu sou tirado de lá, aí Deus agora me mostra: você pode agir assim, fazer assim, e as pérolas que eu tenho é para ti. Possa viver isso. Então, irmãos, quando eu falei aqui naquela semana retrasada, 3 semanas atrás, eu não estava aqui somente dizendo, e se resume muitas vezes, né, aquilo que eu posso receber de Deus. Mas o mais importante é aquilo que eu posso viver com Deus. Viver com Deus. Porque a minha alegria não está no aqui. A tua alegria, a tua satisfação não pode estar no momento aqui. Porque senão você vai se frustrar constantemente. Como eu falei, né, dando o exemplo lá dos primeiros cristãos indo para a fornalha, né, para a arena lá com leões, para as fogueiras. E eles iam cantando, sabendo que estavam no lugar certo, na hora certa.
Às vezes as situações difíceis na minha vida e na tua vida, que se você estiver diante do Senhor, o Senhor vai mostrar para ti, e você vai ter certeza que você está no lugar certo e na hora certa. E é isso que você precisa viver naquele momento da tua história. É isso que precisa ser moldado na tua vida, no momento da tua história. Assim como José, a história dele não se resumia a ser o queridinho do papai. A história dele não se resumia a ser invejado pelos irmãos. A história dele não se resumia a ser vendido como escravo. A história dele não se resumia a se tornar alguém próspero na casa do Potifar. A história dele não se resumia a ser perseguido pela esposa do Potifar. A história dele não se resumia a ser preso por causa da mentira da esposa do Potifar. A história dele não se resumia a ficar 2 anos preso, né, injustamente. A história dele se resumia a se tornar um líder que salvou o seu povo e salvou toda a nação e o povo conhecido da época pela estratégia que Deus lhe deu no coração. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Isso não foi de uma vez só. Eu e você estamos sendo preparados para algo maior. Eu falei aqui aquele dia que eu preguei ainda, disse assim, irmãos, não importa a idade, mas você ainda não terminou o teu propósito. Você ainda não acabou de cumprir aquilo que Deus preparou para você. Independente da tua idade. Eu creio nisso. Porque eu creio que até no meu último minuto de vida, eu ainda vou estar cumprindo o propósito do Senhor. Nos meus últimos suspiros, eu ainda vou estar cumprindo os propósitos do Senhor. Então eu preciso aprender a viver bem o que eu estou vivendo. Tessalonicenses, Paulo escreve, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Alguns meses atrás, abre comigo lá em Filipenses 4, 10 a 13. Filipenses 4, 10 a 13. Só descobrir qual é o relógio que está certo aqui, porque daqui está mais... Não. Está adiantadinho o relógio aqui. Tá? Para os pastores não ir muito longe, eles põem 10 minutos para frente o relógio aqui. Ó. Falei, já são 10 e 10, meu Deus. Ainda não. Filipenses 4. Paulo diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Até aqui. Uns meses atrás eu preguei sobre o nível de contentamento, que não é eu ser conformado naquilo que eu vivo, não é eu ser resignado de ter atitudes em direção a uma mudança, mas é não entrar em crise, principalmente com Deus. E olha que a experiência do Paulo não era pouca, tudo que ele também pôde viver e pôde passar. A história de homens e mulheres que fizeram alguma diferença no mundo foi uma história marcada por lutas, por dificuldades, por crises, por temores, por medos, por circunstâncias difíceis. Não foi de outra forma. E como eu disse, hoje por causa dessa geração nos mostrar e nos ensinar, né, e trazer isso como fundamento, que eu tenho que sempre viver o melhor. Os índices de divórcios cada dia mais aumentam e crescem, principalmente no nosso país. Em países hoje que a coisa estava crescendo muito rapidamente, tem diminuído, mas no Brasil tem aumentado. Porque as pessoas não conseguem tolerar o sofrimento. As pessoas não conseguem pagar o preço de uma decisão que foi tomada no passado. Se pagou um preço, tomou-se uma decisão, vá com ela até o final.
Mas pastor, é tanto sofrimento, é tanta luta. Tu confia em Deus ou não? Homens e mulheres que não creem que Deus pode mudar a vida do esposo ou da esposa. Porque se eu separo, é porque eu creio que meu Deus não tem poder para mudar aquela vida. Para mim é simples assim. Não é de outra forma. Pessoas abandonam, né, muitas vezes ministérios e igrejas, porque não creem no Deus que servem. Ah, pastor, mas os homens, irmãos, o que os homens fazem? Se não se sujeitarem a Deus, Deus os troca. É simples assim que funciona. Para mim é coisa muito básica. O problema é que nós crentes hoje fazemos uma oração de fé, de confiança. Por isso que eu preguei naquele dia, não tem atitude, não dá passos, somente declara e fica declarando. Quando a coisa aperta, aí eu fujo. Aí é mais fácil eu separar, é mais fácil procurar outra pessoa. Conheci uma mulher lá do sul. Irmãos, depois de 3 anos, ela não vinha na igreja, eu cheguei um dia a dizer para ela: irmã, larga dele. Irmãos, essa mulher, com o testemunho dela de humildade, me ensinou tanto. Ela tinha um marido doente dentro de casa, que estava definhando. E o marido prendia ela dentro de casa, irmão. É ela que sustentava a casa. Ele não saía de casa para nada. Ele batia nela. Ela ia para as vigílias na igreja, ele trancava a porta, punha armário na porta para ela não entrar de madrugada. E essa mulher até hoje está casada com ele. Paga um preço, irmãos. Eu digo assim: meu Senhor. Ele humilha ela, xinga ela, fala mal dela. Algumas vezes, no começo, né? Ela traía ele comigo, né? Coitado. Depois não, ele gostou de mim, eu sempre ia lá visitar ele. Mas irmãos, a gente só quer a bênção. A gente só quer viver debaixo da bênção. E aí, eu me dói assim, quando a gente levanta as mãos cantando assim: eu confio plenamente no meu Deus. Eu aprendi a esperar no meu Deus. Nós cantamos no início aqui hoje. Mas as pessoas não esperam. Precisam tomar atitudes. Se eu e você tivéssemos sido José, ou talvez Paulo, eu não sei o que a gente teria feito. Não sei de que forma a gente teria reagido. Só lembrando aí, né, do Paulo. Deixa eu achar aqui o texto. Abre lá comigo, 2 Coríntios 11 ali, ó. Só para dizer que eu não estou inventando história, né, do Paulo. 2 Coríntios 11. Do 23 ao 28. O Paulo falando um pouquinho dele, do relato dele, né, defendendo aí a posição dele de apóstolo, ele vai dizer assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, fui 3 vezes castigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no bar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores ao que pesa sobre mim, diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Até aqui.
Esse é aquele homem que escreve lá dizendo assim: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. É aquele homem que escreve para a igreja de Tessalônica dizendo assim: em tudo, mas em tudo, mais uma vez, em tudo, dai graças. Mas o crente moderno só sabe dar graças quando, na história do cavalo, quando o cavalo volta com os 15, o cavalo selvagem. Porque quando o cavalo dele foge, ele entra em crise com Deus. Deus não tem me guardado, Deus não tem me protegido, Deus permitiu que o meu cavalo fugisse. Bênção ou maldição? Quem saberá? Na vida do crente, sempre é bênção. Todas as situações, todas elas, sempre vão ser bênção. Irmãos, e é essa forma que o Senhor espera que eu e você possa viver. Mas pastor, e quando a situação está difícil e complicada, o que a gente faz? O Jairinho tem uma música que eu gosto dela. E ele canta assim: vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Pastor, isso não é bíblico? É bíblico. Eu vou provar para você pelo Paulo. Abre comigo lá em Atos 16, 22 a 26. Atos 16, 22 a 26. O texto diz assim: levantou-se a multidão, a partir do 22, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Você conhece essa história, já deve ter ouvido pregação sobre ela. Paulo e Silas presos, amarrados no tronco, e por volta da meia-noite começam a orar e cantar e louvar o Senhor. Parece que os crentes de antigamente faziam isso com maior facilidade. Né? As irmãzinhas do coque ia buscar Deus de madrugada, louvando. Vida difícil, vida complicada, passando às vezes necessidade, mas estava adorando a Deus, louvando, bendizendo a Ele por aquilo que Ele é. Porque sabem, ou sabiam, o crente sabia que a vida dele não está presa a esse local. O Paulo sabia que podiam mortificar e matar o corpo dele, mas ele sabia que ele não estava preso nesse lugar. Por isso ele declara: o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Eu e você valorizamos demais o que nós vivemos aqui. O problema não é ter, não é ser, não é viver, porque o Senhor disse que nós poderíamos comer e viver o melhor da terra. O problema são os meus sentimentos que são gerados e são levantados em mim contra o meu Deus quando a situação aperta. Porque há essa falsa impressão de que eu só sou filho de Deus e só sou abençoado quando as coisas estão indo bem. Isso não é verdade. Às vezes eu e você somos mais abençoados quando a coisa está indo mal e não está indo bem. Só que a gente não entende dessa forma. Porque o meu coração sempre é egocêntrico, sempre olha para mim, para as minhas coisas, para os meus desejos, para as minhas vontades.
E é aí que eu vou terminar isso, que começa o grande problema. Porque eu começo bem com Deus. Todos nós começamos muito bem uma história com Deus. Todos nós. Vamos vivendo coisas melhores, maiores com Deus. Porque o Senhor, pela misericórdia dEle, vai fazendo em nós. E aí a gente vai se acostumando com aquilo. E quando Deus começa, como diz Isaías ali, realmente se convertam. Deixa os teus erros, deixa as tuas coisas. Porque está indo tudo bem, eu começo a, não é tão bem assim. Porque Deus continua me abençoando. E aí eu confundo o amor de Deus com obediência a Deus. Que Deus me ama incondicionalmente. Eu nunca vou poder fazer nada para Ele que Ele possa me amar mais ou me amar menos. Ele continua me amando. Mas há uma grande diferença quando eu começo a obedecê-lo. Para os pais são assim, né? Um tempo atrás, agora uns meses atrás, tive uma conversa com meus filhos. Disse assim, olha, papai e mamãe nunca vai deixar de amar vocês, nem mais nem menos. A gente ama vocês. A gente ama vocês. Nada que vocês fizerem vai fazer nos amar mais ou amar menos. Mas há uma diferença com aqueles filhos que obedecem. Há uma diferença. Porque a gente começa a apostar mais nesses. A gente começa a dar mais tarefas para eles. A gente começa a dar mais funções. A gente começa a dar mais crédito para eles. Porque eles obedecem. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Mas o que eu queria nessa manhã, e no dia de hoje, era perguntar para você. Você realmente confia que toda a tua vida, independente da circunstância, está sendo cuidada pelo Senhor? Você verdadeiramente confia nisso? Ou será que muitas vezes o teu sentimento não tem sido esse? Vivo momentos de bênção e vivo momentos de maldição. Vivo momentos onde o meu Deus está sobre a minha vida e vivo momentos onde parece que o meu Deus se apartou de mim. Poxa, se até Jesus teve que passar por isso, né? Pai, por que me desamparaste? Mas ele estava debaixo de um propósito. Irmãos, quando nós como filhos andamos debaixo do propósito, irmãos, a gente vai experimentar as melhores coisas que o Senhor pode nos dar nessa terra. Pode ter certeza disso. Eu às vezes me impressiono. Uma vez eu conversando com a Júlia, que aí ela veio morar conosco e tal, né? E logo assim no segundo ano que ela já morava conosco, ela já tinha andado por boa parte do país. A gente viajava muito mais naquela época, né? Fazendo campanhas, evangelizações e tal. Diz assim, Júlia, nós te levamos, em um mês que ela morava em casa, a gente levou ela para conhecer o mar, que ela nunca tinha visto o mar. E aí ela tinha 8 anos, não tinha, né? Foi no primeiro ano. Final do ano, ela chegou no meio do ano, final do ano. Aí ela chegou, olhou aquilo, ela saiu arrancando a roupa e correu para a água. Eu falei, filha! Ficou impressionada com aquilo, maravilhada. Em 2 anos, ela já tinha conhecido boa parte do Brasil. Não era sem luta, não era sem dificuldade, não era sem crise. Mas aquilo que Deus nos proporciona viver. Aquilo que Deus permite a gente viver. Porque a gente está debaixo de um propósito. E se torna obediente a Ele. Mas eu e você precisamos ter um coração grato. Um coração que adora a Deus, independente do que está vivendo. Aquela palavra, o Senhor uma vez me deu muito forte uma palavra sobre a multiplicação do azeite da viúva. Estava vivendo uma situação difícil, delicada, e orando assim na madrugada e tal, e aí o Senhor me deu uma visão. E eu me vi, eu segurando as vasilhas, e o azeite multiplicando. E aí audivelmente, poucas vezes o Senhor me fala comigo audivelmente, mas naquele dia eu ouvi a voz do Senhor. Dizendo assim, esse é tempo de separar a vasilha. Tempo de separar a vasilha. Os momentos de dificuldade são tempos de ajuntar a vasilha. Essa é a nossa regra lá em casa.
As crianças sabem disso. Quando a gente está passando alguma dificuldade, alguma luta, todos eles nós falamos, é tempo agora de buscar vasilha. Porque vai chegar o tempo da multiplicação. E a quantidade de vasilha que a gente tiver, vai ser a quantidade de azeite que será multiplicada sobre nós. Eu estou aqui hoje para desafiar o teu coração. E questionar. Eu não falo isso porque eu consigo viver isso plenamente. Isso não é verdade. E nem estou aqui pregando de cima para baixo. Pelo contrário. Eu sei das minhas crises, das minhas lutas. E o quanto eu preciso ser relembrado por Deus. Do quanto Ele é Deus na minha vida. E normalmente, o tempo de Deus relembrar que Ele é Deus na minha vida não é no tempo da bênção. É no tempo da crise. Mas como eu disse, o evangelho de hoje tem se tornado muito simples, muito barato no processo. E a gente acha que o melhor tempo com Deus é no tempo da bênção. E não é. É aquela velha historinha, né? Aquela poesia que alguém escreveu, anônima, né? Das pegadas na areia. Quando o cara morre, vê lá as pegadas e diz que nos momentos de crise maiores que ele passou, só tinha uma pegada. Só tinha uma. E ele foi questionar Jesus. Jesus, por que só tem uma pegada? O Senhor me abandonou? O Senhor diz, eu te carreguei no colo. Esse é o Deus que eu e você servimos. Não sirva a Deus por aquilo que Ele faz, ou Ele pode fazer. Mas sirva e ande com Deus por aquilo que Ele é. E experimente o melhor dEle. Lembrando que o melhor dEle às vezes é na crise. Lembrando que o tempo difícil é o melhor dEle. Não seja egoísta. E não olhe para a tua vida resumida nesse mundo. Porque você vai se tornar talvez como diz o apóstolo Paulo escrevendo ali, o mais infeliz dos homens. Então vamos comer? Vamos beber? Porque se não houver aquilo que Deus prometeu, e não houver ressurreição, e a gente vai viver a eternidade com Deus, então vamos comer, vamos beber. Aí vamos ser egoístas mesmo. Vamos olhar só para nós. Vamos olhar para as nossas necessidades, para os meus problemas, para as minhas crises. Eu vou então tentar viver o melhor nessa terra. Mas o Senhor disse para mim e para você que vai ser de eternidade a eternidade. Tudo que o Senhor preparou, a palavra diz lá no paraíso, estará na Nova Jerusalém, reservado para mim e para você. Ontem à noite eu vi no final da noite um programa que é de um cara que hoje, ele é famoso aí, cozinheiro, mas ele está indo aí para os lugares mais distantes para cozinhar com as comidas locais, né? E ele foi numa tribo da Guiana Francesa. Eu achei muito interessante. E para mim o que chamou a atenção não foi as comidas que eles fizeram ou tudo, mas a forma simples com aquele povo naquela tribo vive. Eu vivo falando para meus filhos, eu sei que eu nunca vou fazer isso, né? Até um programa que fala lá, Família no Alasca, e eu disse que eu queria viver dessa forma com eles, ir com a minha família para um lugar deserto e viver com todos eles lá, sem internet, sem nada, né? Eu acho que eu vou sozinho, né? Nem a Mara vai, mas eu levo o cachorro já é do Ártico, já pode servir para alguma coisa. Pelo menos eu mato ele e faço de pele. Arranco a pele dele. Não pode. Então tá bom. Mas aí eu vi a simplicidade. Um guia foi com ele. Aí eles foram pescar piranha. Um anzol, né? Um anzol lá que eles fizeram mais ou menos lá. Dá umas batidinhas lá, as piranhas já vêm, já ia tirando fácil. Os piranhão bonito. Fizeram assado. Depois foram pegar jacaré com a mão de noite. Jacaré menores lá, porque dá um bom prato, jacaré. Depois foram caçar um peixe, já que tem que ser caçado com seta, com arco e flecha. Aí ele ensinou o cara a fazer arco e flecha lá, com uma árvore que tem lá. Eu assim, puxa, que simplicidade é viver. Por que para nós é tão difícil? Por que às vezes a gente precisa de tanta coisa para viver? Nós não precisamos. Mas aprenda a estar contente com aquilo que você tem vivido com Deus. Aprenda e seja feliz e glorifique o nome dEle e exalte a Ele.
E quando vier o tempo da luta, vier o tempo da dificuldade, começa a cantar, né? O Jairinho, vou passando pela prova, dando glória a Deus, louva a Ele, bendiz a Ele. Começa a separar vasilha, porque vai chegar o tempo da bonança. A palavra do Senhor garante que sempre depois da tempestade vem bonança. Então vai chegar o tempo da bonança, não vou usar essa expressão vitória, né? Mas vai chegar o tempo da bonança, vai chegar o tempo da bênção, vai se manifestar. Mas viva dessa forma. Viva dessa forma. Sabendo que em todas as situações da tua vida, Deus está agindo e está fazendo algo, te levando para algo maior. Amém, querido? Amém?